existe algumas coisas que a gente comparou do trabalho do Albeci com o trabalho do Alex Santiago, né? De que, de fato, é um dirigente do nosso rival muito mais qualificado, preparado, e que ele não começou de cima. Ele não chegou pronto lá no nosso rival. Começou de baixo, começou buscando conhecimento, se qualificando, aprendendo, buscando as oportunidades que ele tinha de viajar com o clube como uma maneira de ir num departamento de análise de um clube, do outro, conhecer a academia, conhecer a estrutura, a infraestrutura, os processos, a metodologia. E ele fez isso, aproveitou essas viagens que o ABC também teve, né? O ABC também viajou muitas vezes com o Ceará para vários clubes, para vários cantos, mas a gente não viu aplicação absolutamente de nada, né, no Ceará. Ao contrário do trabalho do Alex Santiago. Mas leva-se em consideração para alguns que o Alex Santiago é remunerado. E o Albeci não é, então eu não poderia comparar o Albeci com o Alex Santiago por conta de salário. Eu não concordo com essa visão. Acho que competência não tem a ver com salário ou remuneração. Ninguém está de favor no clube. Ninguém deve estar de favor no clube. Se tem alguém de favor dentro do Ceará, não deveria estar no Ceará. Porque o Ceará, Douglas, você está no Ceará, abre portas. Você no Ceará, você fica traz visibilidade comercial, parcerias, de negócios. A gente aqui acaba gerando negócios para a taberna, para qualquer outra coisa. E a gente nem está dentro do clube. Então, óbvio que é um cargo de prestígio, tá, como diretor do clube. Pode não remunerar diretamente, mas remunera de outras formas. Remunera de outras formas. Não cabe no Ceará, na minha opinião, ter diretores que estão lá para fazer favor. Principalmente o diretor de futebol. Então, dito isto, o que é que eu quero dizer? Que na base, a gente teve a entrevista do Israel Portela, que não é remunerado, que não recebe nenhum salário do Ceará, e ele está fazendo um trabalho profissional na categoria de base. E ele começou de baixo. Começou indo assistir jogo lá no Ceará. Começou buscando o conhecimento dele por conta própria. Com as portinhas ali que foram se abrindo. Ele pedindo para abrirem a porta do CT para ele assistir jogo de sub-15, sub-17. E ele foi melhorando, ele foi conhecendo, ele foi aprendendo. E ele foi evoluindo. Até hoje ele continua em evolução, fazendo um trabalho muito bom na categoria de base. O que eu quero dizer com isso? É que a diferença também é muito grande para o ABC. E ele não é remunerado. O Israel Portela é um diretor de base muito melhor dentro das competências designadas, que são praticamente as mesmas que o ABC deveria ter. O Israel é muito melhor do que o ABC. Mas muito melhor. E eu posso comparar. Se para alguns eu não podia comparar com o Alex Santiago, que outrora não era remunerado e já tinha suas competências, e não tinha nada a ver com salário, e até hoje não tem, eu posso realmente comparar com qualquer funcionário ou não, eu posso comparar o Israel com o Albeci. E eu posso comparar, como o próprio Albeci disse, aliás, como o próprio Israel Portela disse, que ele não remunerado é muito melhor do que o diretor de base do Fortaleza. E é. Está fazendo um trabalho muito melhor. E está. Não é à toa que o rival está buscando vários profissionais da nossa categoria de base para levar para deles. Porque o trabalho é reconhecido. Não é à toa que vem o Fulham olhar o nosso trabalho de base. Não é à toa que veio agora recente o Atlético de Bilbao. Porque é um trabalho reconhecido. Tem vários jogadores nossos indo para a Europa. Tem vários jogadores nossos se destacando. É um trabalho profissional. Então, o que eu quero dizer é que tem pessoas competentes dentro do próprio clube. A gente tem um diretor de base muito superior, muito melhor do que o do profissional. Mas muito melhor. Significa que ele vai dar o resultado que a gente espera no profissional? Não sei. Mas ele é melhor. Só estou falando que ele é melhor. Ele é um profissional melhor do que o diretor atual. Então, a gente tem soluções dentro do clube. A gente tem pessoas boas dentro do clube. Como eu já citei o Davi, citei o Guilherme Pequeno, e eu paro por aqui.
Que, de fato, para mim, os 3 melhores diretores do Ceará hoje são o Davi Veras, Guilherme Pequeno e Israel Portela. Não consigo perceber, me desculpem, o trabalho dos outros. De governança. Tem muitos que a gente não sabe nem a cara, né? Eu não sei quem é o Rogério da comunicação, que não se comunica até hoje. Se ele não se comunicar, eu não tenho como avaliar o trabalho dele. Ele é o diretor de comunicação, ele não se comunica. Fica difícil. Então, assim, eu não sei como é que funcionam as coisas lá para o Ceará nesse ponto de diretoria, mas tem 3 diretores que, na minha opinião, estão fazendo um trabalho muito legal. 2 novatos desse atual momento, o Guilherme e o Davi, e também o Israel Portela. Aí, se lá dentro isso incomoda ou não, estou falando o que eu acho. Estou falando o que eu consigo perceber. Entendeu? Então, o trabalho do Israel é muito bom e é muito melhor. E ele é muito melhor do que o ABC. A diferença é muito grande. Não deveria ser. Não deveria ser. E ele responde ao ABC, né? Ele responde ao ABC. Ele responde ao ABC. E o pior, cara, é que o ABC, cara, ele teve todas as oportunidades, Douglas. No lugar do ABC, ele tinha que estar buscando conhecimento em todas as áreas. Não era para ele estar gerindo o clube desse jeito, cara. Não era para ele estar gerindo o profissional desse jeito. Ele tinha plenas condições de buscar mais conhecimento. Tava tudo nas mãos dele. Tava a oportunidade na mão dele, cara. Para ele fazer só isso. Para ele ser só mais um. Para ele ser só a mediocridade, na acepção da palavra, na média mesmo, do que o Ceará já tem apresentado quando era o Robson. Poxa, cara. Cara jovem, que tem toda a oportunidade de visitar vários clubes, viajou várias vezes com o Ceará, às custas do Ceará, e tá tudo certo, ele era profissional do clube. Mas, poxa, não aproveitou a oportunidade para conhecer outros clubes, para aproveitar outras metodologias de gestão. Quando o clube viaja, Douglas, na minha opinião, deveria viajar, inclusive os analistas, é uma troca de experiências. Você está levando os seus profissionais para melhorarem, para buscarem mais conhecimento, para buscarem novas referências. Mas parece que não funciona muito bem assim no Ceará. Talvez alguns profissionais, por conta própria, vão lá e busquem. Mas não tem uma cultura de buscarem o conhecimento, de buscarem novas referências. Em algumas áreas eu sei que isso funciona, mas em outras, os caras não têm nem a oportunidade de viajar com o clube. Então, eu acho que o ABC teve essa oportunidade. Teve as condições para ser um diretor melhor. Infelizmente, não agregou, cara. Não está agregando. Pelo contrário, virou chacota. Torcedor. Cara, eu converso com qualquer torcedor do Ceará, inclusive um abraço aqui pro Júnior, lá da Hyundai, que me atendeu hoje. Fui fazer a revisão do carro do meu pai. Então, assim, cara, numa maneira geral, o ABC é tido como uma chacota, cara, pro torcedor. É como se fosse uma vergonha mesmo, assim. Parece até um jogador que te decepcionou, entendeu? Mas é muito triste. É botar Buiú de lateral direito na Série A. Sabe? Cara, essa comparação foi muito assertiva, na minha opinião. Porque, assim, ninguém tá dizendo que o ABC é uma pessoa ruim, que o ABC é mal intencionado, que não torce Ceará. Não, ele torce Ceará, ele é um cara que eu acho que ele quer o bem, ele quer ter sucesso, ele quer fazer um bom trabalho, mas não tem capacidade, cara. Deixa eu só fazer um parênteses que eu esqueci de citar um cara que é bom também. O Veridiano também é muito bom. Ah, sim, tá? sim. Quase esqueci do Veri. Desculpa, Veri, mas o Veri é muito bom também. Verdade. É um cara que faz um trabalho de gestão de eventos, essa logística do estádio do Ceará, esse modelo que o Ceará tem hoje de gestão de estádio, só para o torcedor entender, que muitas das vezes ninguém explica. Na verdade, quem deveria explicar isso nem era eu, entendeu? Mas o Veri hoje é uma referência para vários clubes do país, cara. Vários clubes estão se consultando com o Ceará Sporting Clube por conta desse trabalho de gestão do estádio pelo Veri. E muita gente não sabe disso, né? Acaba pegando só áudios aí de acusações e tal, relações e blá blá blá, só que esquece do trabalho do cara, que começou lá de baixo. O Veri é um cara que começou lá de baixo, cara. Então, assim, coloca o Veri aí na lista também. Boa, é isso, assim, e gente competente a gente tem que dar mais oportunidade de crescimento, né? Por isso que a gente está ressaltando o Israel Portela, que está na base, fazendo um ótimo trabalho. Para mim, ele tinha que ser o diretor de futebol do Ceará, pelo menos deveria ser cogitado para isso, ser cotado para isso, né? Talvez aí para a próxima temporada, enfim. E
esse aqui não é uma defesa em relação a não pagar, não remunerar diretores, tá? A gente tem a mesma opinião, que os diretores, principalmente diretores de cargos estratégicos, têm que ser remunerados. A gente só está ressaltando que, mesmo assim, mesmo com a diretoria não sendo remunerada, a gente consegue perceber a competência profissional de alguns, né? Que poderia até ser mais competente ainda, se tivesse mais tempo para se dedicar ao clube e tal, mas acaba tendo que se dividir ali com a questão profissional, com as empresas que eles têm e com o clube, né? Enfim, é um ponto de vista aí que a gente traz. Sobre isso, é interessante que quando o Klaus fez aquele vídeo, né, que rodou muito, foi depois da entrevista lá do diretor de futebol do rival. Agora o Israel Portela deu uma baita entrevista no Ceará Cash, tá? Sim. Acho que fica a dica pra galera aí, baita entrevista mesmo. Ele já participou de podcast aqui com o BPR, mas aí fica a dica pra galera assistir também esse Ceará Cash com o Israel Portela. Tá bom? E o que eu gosto é que o Israel, Douglas, até só para fechar aqui, sei que você já ia fechar, mas é que eu me lembrei de uma coisa. É que o Israel, cara, ele é um cara que ele não se esconde. Ele não se escondeu em momento algum para falar da base. Sim. Mesmo que para muita gente exista dúvidas sobre o trabalho da base do Ceará, existam suspeitas de conselheiros, enfim. O Israel nunca se escondeu e nunca deixou de dar a posição dele de que, se você quer falar alguma coisa da base, pode falar. Mas se você quiser ter acesso aos contratos dos jogadores, você pode ter acesso aos contratos. Porque você é conselheiro, você tem o direito de ter acesso aos contratos. Ele nunca se escondeu, ele nunca desviou alguma resposta dele. Ele sempre foi muito direto. E ele sempre mostrou um conhecimento sobre todas as etapas de formação de um jogador de base. Desde um garotinho chegando para fazer peneirada, com 12 anos, 13, até os jovens na iminência de ir para o profissional. Ele sabe cuidar dessas etapas, né? Acho até que talvez ainda seja um último passo de evolução do Israel, a parte da gestão da transição do profissional, porque aí não é culpa só do Israel, é culpa do clube, é culpa dessa metodologia que não existe no clube. Não existe um processo formulado de transição da base para o profissional. Então, isso acaba... Podia ter, sei lá, tipo uma cota. Tem que ter uma cota no banco de reservas de jogadores da base, sabe, Douglas? Tem que ter um goleiro, quando o jogo for em casa. Tem que ter um goleiro e 2 meninos da base. Todo jogo. E tchau. É isso, é assim mesmo, entendeu? Tem que ter tipo uma cotazinha ali de jogadores disponíveis da base para o profissional. Para poder forçar, para poder induzir. Sim. Porque é a cultura, é que se cria a cultura. É como o próprio Luan, né, aquele jogador lá do Santos, falou que ele acabou não tendo oportunidade, porque lá no Santos a prioridade é o menino da base. Não precisa ser da forma como é no Santos, mas precisa dar o espaço para os meninos da base. Então, talvez seja a última etapa para o Israel evoluir. E também, obviamente, ele não é um cara dos mais eloquentes na linguagem, na maneira de falar, mas o que me achei interessante do Israel é a coragem, é a segurança. Ele tem conhecimento do que ele faz. E isso é muito importante. Ele buscou conhecimento. Ele quis se aprofundar, conhecer mais, entendeu? Isso eu achei muito legal. Isso é importante, sabe? É o querer, a querência do Israel de querer ser um gestor melhor todo dia. E ele nem é remunerado. Não é sobre remuneração. Nunca foi. Esse foi um corte aqui do BPR, então você vai chegar naquele likezão, deixa o like, se inscreve no canal, compartilha e tamo junto. Até o próximo vídeo, até o próximo corte, hein? Valeu, bora busão, bora pro racha.